Pessoal de casa, vamos falar de um assunto muito interessante. Existem vários tipos de condições, doenças, e a gente precisa sempre estar alertando a você de casa. Sabe como? Falando sobre diversos assuntos aqui. Hoje iremos falar sobre estenose hipertrófica de pylori. Para isso, vamos entender melhor o que significa? Vamos conversar com a nossa entrevistada, a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica. Tudo bom, doutora? Obrigada pela participação. Tudo bem. E eu já lhe pergunto, o que seria essa condição no bebê? Bom, é um nome um tanto diferente, né? Mas assim, na verdade, isso significa o quê? Uma hipertrofia de um músculo que fica na passagem do estômago para o intestino. Então, esse esfíncter, né, que é constituído por musculatura, ele fica aumentado de tamanho, impedindo a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado. Nossa, eu imagino como isso deve ser difícil, doutora. Nós temos aqui a participação dos nossos telespectadores, que sempre a gente coloca uma caixinha de pergunta na rede social e aí eles vão aqui perguntando para a nossa entrevistada. A pergunta agora que vem é justamente da Regina, lá do bairro Centro. Quais são os principais sintomas dessa doença, doutora? Ela está perguntando. Bom, os principais sintomas são os vômitos, que eles se iniciam geralmente por volta ali da segunda semana de vida e a tendência é ir piorando. E são vômitos, assim, a criança ingere o leite materno normalmente e logo em seguida ela vomita o leite na coloração branca, não tem aquela coloração amarelada. E seria um vômito, um jato, né, doutora? Isso, seriam os vômitos mais intensos, geralmente vômitos em jato, e a criança ela vai perdendo peso, ela vai ficando desidratada, e é um dos principais sintomas, né, dos sinais de alerta. Certo. Tem outra pergunta aqui interessante também, do Otávio, do São Francisco. Para solucionar, é necessário realmente apenas cirurgia? E é uma cirurgia muito delicada? Olha, no recém-nascido, né, que geralmente essa cirurgia é realizada nessa faixa etária, é mais comum no primeiro mês de vida, aliás, mais comum não, é o habitual. Uhum. Então, sim, o tratamento é somente através da cirurgia. Antigamente, quando não se fazia cirurgia, as crianças morriam. Ou seja, se você não opera, a criança ela vai a óbito. Por isso que é importante, doutora, a gente está falando dessa entrevista sobre os cuidados que os pais, as mães devem ter, porque a partir dos sintomas que a gente percebe na criança, nós já temos que realmente procurar um médico. Não é deixar prolongar a dor e o sofrimento do bebê, né, doutora? É isso aí. E assim, os recém-nascidos todos sabem que normalmente o bebê ele mama e ele regurgita um pouquinho. Isso é normal, é fisiológico esse refluxo que a criança tem. Mas uma vez que isso se torna assim muito intenso e a criança ela fica com aqueles vômitos em grande quantidade e após cada mamada, isso é um sinal de alerta. E também não ganhar peso ou pior, perda de peso. Ficar desidratada, né, gente? Olha, tem outra pergunta aqui, doutora, da Fátima, do bairro Santa Luzia. Como é o pós-operatório dessa cirurgia em bebês? Bom, o pós-operatório normalmente é bem tranquilo. A cirurgia é bastante delicada, que eu acho até que o outro telespectador tinha perguntado. Uhum. É uma cirurgia delicada, a gente vai abrir ali aquela musculatura sem abrir a cavidade, né, da víscera, e depois a criança, assim que ela está bem acordada, a gente já começa com a dieta. É normal a criança ter alguns vômitos ainda e a dieta é iniciada assim, aos poucos e vai aumentando gradativamente. Normalmente é bem tranquilo a recuperação. E após tudo isso, né, alívio para os pais, para a própria criança, né, parar de vomitar, passar mal. Isso que é bom, vai ser uma qualidade de vida depois dessa cirurgia, né, doutora? Sim. E assim, o mais importante é a gente ter o diagnóstico precoce, tá? Uhum. Em relação ao diagnóstico, a gente faz através do exame físico, a gente muitas vezes só de ver a carinha do bebê, a gente já tem certeza. Mas aí tem o exame físico, exame radiológico. É uma cirurgia de urgência, mas assim, não é aquela urgência, chegou, tem que operar agora. Não, primeiro a gente tem que hidratar a criança, porque geralmente os vômitos levam à alteração nos íons, né? Então é preciso fazer essa correção para que a criança tenha uma cirurgia tranquila, onde ocorra tudo bem. Tá certo. Doutora, mais alguma recomendação, alguma informação para a gente aqui no nosso bate-papo? Olha, em relação à estenose hipertrófica de pylori, que eu sei que é um nomezinho bem diferente, é importante saber assim, existe uma relação familiar
Normalmente, se um dos pais teve a estenose hipertrófica de pyloro, pode ser que um filho deles venha a ter também. É mais comum, assim, no sexo masculino e sempre aquela atenção. O bebê vomitador, ele merece uma atenção, é sempre importante procurar atendimento médico. Ficou na dúvida? Procure o atendimento médico. Obrigada, doutora, pela participação, por acalmar nossos corações aqui. Eu que sou tia e também as mãezinhas, paizinhos, é sempre bom saber sobre essas doenças e os cuidados. Até a próxima, viu, doutora? Até a próxima. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. Fique sempre aí ligadinho com a gente nas redes sociais também, que tem muita informação por lá também, viu? Tchau, tchau.